Deixa eu te contar uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga tudo. E quando eu digo tudo, eu tô falando de tudo mesmo. A luz que entra pela sua janela agora, a tela que você está olhando, o espaço que existe entre você e qualquer outra coisa no universo. Tudo isso. Vou te contar a história de um monge que morreu por ter uma ideia, de um cientista que inventou sem querer a ferramenta que confirmaria sua própria teoria 100 anos depois de morrer. E de ratos gigantes que um dia vão andar pelos corredores dos museus, olhando para o esqueleto da nossa espécie, com uma plaquinha que diz Homo sapiens, a criatura que achou que era importante. Mas antes, preciso começar pelo começo. E o começo é a luz. Você já parou para pensar o que é a luz de verdade? Não o que você aprendeu no ensino médio. Não aquela fórmula que você decorou e esqueceu na semana seguinte. Estou falando do que a luz é, fundamentalmente, no nível mais profundo da realidade. A luz é uma onda eletromagnética. Simples assim. Ela é uma perturbação que se propaga pelo espaço. Um campo elétrico que oscila cria um campo magnético, que oscila de volta e cria um campo elétrico que oscila de novo. E assim vai para sempre, se propagando pelo vácuo sem precisar de nada, sem precisar de meio, sem precisar de permissão de ninguém. Ela simplesmente vai, e vai rápido. 300 milhões de metros por segundo no vácuo. Isso é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que isso significa? Significa que a luz dá 7 voltas e meia na Terra em um único segundo. Em um segundo. Enquanto você pisca o olho, a luz já viajou o equivalente a várias voltas ao redor do planeta. Mas aqui está a coisa que a maioria das pessoas não entende. Isso não é a velocidade máxima da luz. Isso é a velocidade da luz no vácuo. E existe uma diferença enorme entre essas duas afirmações. Quando alguém diz que nada viaja mais rápido que a luz, o que essa pessoa está dizendo, com precisão técnica, é que nenhuma informação, nenhuma energia, nenhuma partícula com massa pode se mover mais rápido do que a luz no vácuo. É um limite absoluto. É uma lei do universo. Não é uma sugestão. Não é uma diretriz. É a lei. Mas você pode desacelerar a luz. E aqui começa uma das histórias mais fascinantes da física. Porque a forma como você desacelera a luz não é o que você imagina. Imagine que você é um fóton. Tá bem, eu sei que isso é um experimento mental um pouco estranho, mas me acompanha. Você é um fóton viajando pelo vácuo, indo a 300 milhões de metros por segundo, feliz da vida, sem nada atrapalhando sua trajetória. De repente você bate em uma superfície, digamos, o vidro de uma janela. O que acontece? Aqui está o segredo que a maioria das aulas de física não conta. O fóton em si nunca diminui de velocidade. Entre as moléculas do vidro, ele está viajando exatamente na velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Mas aí ele bate em uma molécula e precisa interagir com ela. A molécula absorve o fóton, entra em um estado excitado por uma fração de tempo incrivelmente pequena e então reemite o fóton. Esse processo leva tempo. Um tempo minúsculo, absurdamente pequeno, mas leva tempo. Agora multiplica esse processo por bilhões de moléculas que o fóton encontra ao atravessar o vidro. Cada vez que ele interage com uma molécula, há um pequeno atraso. E quando você soma todos esses pequenos atrasos, a velocidade de propagação média da luz através do meio diminui. É como atravessar o metrô no horário de pico. Você não está andando mais devagar, suas pernas estão se movendo no mesmo ritmo. Mas você fica parando o tempo todo, desviando, esperando, pedindo licença, xingando mentalmente a pessoa que parou no meio da catraca para procurar o bilhete no bolso. O tempo que você leva para ir do ponto A ao ponto B é muito maior do que seria num corredor vazio. Exatamente isso acontece com a luz. E esse fenômeno tem um nome elegante: índice de refração. O índice de refração de um material é um número que te diz exatamente quanto a luz diminui de velocidade naquele meio. A fórmula é simples. A velocidade da luz no vácuo dividida pelo índice de refração te dá a velocidade da luz naquele material. O ar tem um índice de refração de aproximadamente 1,0003, ou seja,
A luz no ar viaja quase tão rápido quanto no vácuo. A diferença é mínima. A água tem um índice de refração de 1,33. A luz na água viaja a cerca de 75% da velocidade da luz no vácuo. O vidro comum tem um índice de refração de 1,5 a 1,9, dependendo do tipo. A luz no vidro viaja entre 53% e 67% da velocidade da luz no vácuo. Mas o campeão? O diamante. O índice de refração do diamante é 2,42. Isso significa que a luz no diamante viaja a apenas 41% da velocidade da luz no vácuo. 300 milhões de metros por segundo se tornam cerca de 124 milhões de metros por segundo dentro de um diamante. E sabe por que o diamante brilha do jeito que brilha? Porque aquele brilho multicolorido, aquele espetáculo de luz que as pessoas pagam fortunas para colocar no dedo, é exatamente por causa disso. O altíssimo índice de refração do diamante faz com que a luz entre e dobre completamente, se disperse em diferentes comprimentos de onda, e o resultado é aquele espetáculo de cores. O universo usa diamantes como prismas naturais. Pensa nisso da próxima vez que você ver uma joia numa vitrine. Mas o índice de refração não é só sobre velocidade. É sobre algo muito mais interessante. Quando a luz vai de um meio para outro, digamos, da água para o ar, ela dobra. Isso se chama refração. Você já percebeu isso quando coloca um lápis num copo de água e ele parece quebrado? É refração. A luz vindo de baixo da superfície da água dobra quando encontra o ar, e seu cérebro interpola a trajetória e acha que o lápis está num lugar diferente do que realmente está. Agora, aqui está a parte que fica filosófica. Quando a luz vai de um meio mais denso, com índice de refração maior, para um meio menos denso, ela dobra para longe da normal da superfície. Imagine que você tem uma régua perpendicular à superfície, a linha normal. Um raio de luz vindo da água em direção ao ar vai dobrar para se afastar dessa linha normal. Agora pensa, quanto maior o ângulo de entrada, mais a luz dobra ao sair, certo? Então, existe um ângulo limite, um ângulo crítico, onde a luz, ao tentar sair do meio mais denso, dobra tanto que não consegue mais sair. Ela dobra tanto que sua trajetória fica paralela à superfície. E se você aumentar ainda mais o ângulo além desse ponto crítico, a luz não sai. Ela simplesmente volta. Reflete de volta para dentro do meio mais denso com 100% de eficiência. Sem perda. Sem absorção. Total. Isso se chama reflexão interna total. E essa não é uma curiosidade física obscura. Essa é a base de toda a nossa comunicação moderna. Cada vez que você assiste a um vídeo no YouTube, cada vez que você faz uma videochamada, cada vez que você acessa a internet, os dados que chegam até você viajam, em algum ponto da jornada, através de fibras ópticas. São filamentos de vidro ultrapuro, mais finos que um cabelo humano, por onde pulsos de luz viajam usando exatamente o princípio da reflexão interna total. A luz entra na fibra em um ângulo calculado com precisão. O índice de refração do núcleo da fibra é ligeiramente maior que o da camada externa. A diferença é suficiente para que a luz, ao tentar sair das paredes da fibra, se reflita completamente para dentro e continue viajando por quilômetros e quilômetros sem escapar. É como um tubo de luz, mas um tubo de luz que pode dobrar, curvar, serpentear por oceanos inteiros, e a luz que entrou lá do outro lado chega ao seu destino intacta, viajando a centenas de milhões de metros por segundo, carregando seus dados, sua voz, seus vídeos. A internet, em grande parte, é construída sobre um fenômeno físico que Friedrich Kepler descreveu pela primeira vez no século XVI. Agora me diz, como você não amar isso? Vou te contar agora sobre um homem que foi morto por ter uma ideia, não por fazer algo errado, não por prejudicar ninguém, por ter uma ideia. O nome dele era Giordano Bruno, nascido em 1548 em Nola, no Reino de Nápoles, hoje sul da Itália. Entrou para a ordem dominicana aos 15 anos, tornou-se padre, estudou filosofia e teologia
e tinha uma mente que simplesmente não conseguia parar de perguntar. E perguntar, no século XVI, era um ato de coragem suicida. Bruno tinha lido um livro. O livro, que havia sido publicado em 1543 por um cônego polonês chamado Nicolau Copérnico, chamado De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre as revoluções das esferas celestes. Esse livro argumentava algo que a Igreja havia enterrado por mais de 1000 anos. O Sol, não a Terra, estava no centro do sistema planetário. O modelo geocêntrico, a Terra no centro, o Sol, a Lua e os planetas orbitando ao redor dela, era dogma. Não era apenas teoria científica, era doutrina religiosa. A Terra no centro do universo porque Deus havia criado a Terra especialmente para nós. A Terra era o propósito, e tudo mais girava em torno dela. Copérnico colocou o Sol no centro. A Igreja não gostou, mas Copérnico era um homem cuidadoso, diplomático. Ele dedicou o livro ao Papa. Disse que era apenas um modelo matemático, uma ferramenta de cálculo, e morreu pacificamente em 1543, quase ao mesmo tempo em que o livro era publicado. Bruno leu Copérnico. E então, Bruno pensou, e aqui está onde o gênio e o perigo colidiram. Bruno disse, se a Terra é um planeta orbitando o Sol, e o Sol é uma estrela, então talvez as outras estrelas que vemos no céu noturno também sejam sóis. E se elas são sóis, talvez tenham planetas orbitando ao redor delas. E se tem planetas, talvez tenham vida. Vida. Não na Terra, não no universo feito especialmente para nós, em outros mundos. A implicação era devastadora para a teologia da época. Se existem outros mundos com outras vidas, então a Terra não é especial. Se a Terra não é especial, então Deus não nos colocou no centro de tudo. Se Deus não nos colocou no centro de tudo, então toda a narrativa da criação, o homem feito à imagem de Deus, a Terra como palco central do drama cósmico, desmorona. Bruno foi além. Ele argumentou que o universo era infinito, sem centro, sem borda, sem limite. Infinito. E se o universo é infinito, então há um número infinito de estrelas, um número infinito de planetas, um número infinito de mundos possivelmente habitados. Um universo infinito não tem centro, e, portanto, nada está no centro. E, portanto, nada é especialmente escolhido por estar no centro. Esse pensamento era herético não apenas para o catolicismo romano. Era herético para quase todas as instituições religiosas da época. Bruno foi caçado pela Inquisição por 8 anos, antes de ser finalmente capturado em Veneza, em 1592. O julgamento durou 7 anos. 7 anos de interrogatórios, de pressão para se retratar, de negociações, de tentativas dos inquisidores de fazê-lo admitir que estava errado, que havia pecado, que a Igreja era a autoridade suprema sobre a verdade. Bruno recusou. Em 1599, após todos esses anos, os inquisidores apresentaram 8 teses heréticas extraídas de seus escritos e pediram que ele as abjurasse, que formalmente as negasse e se retratasse. Bruno respondeu que não havia nada a retratar, que suas posições eram corretas. Em fevereiro de 1600, na Praça Campo de Fiori, em Roma, Giordano Bruno foi levado ao cadafalso. Eles não apenas o queimaram, eles enfiaram uma estaca na sua boca para que ele não pudesse falar durante a execução, para que suas últimas palavras não pudessem ser ouvidas pela multidão, para que mesmo no momento da morte, sua voz fosse silenciada. E sabe o que dizem que foram algumas das suas últimas palavras registradas antes da estaca? O vosso Deus é pequeno demais. Pensa nisso. Um homem prestes a ser queimado vivo, olhando para os seus algozes, que ao invés de implorar por misericórdia, ao invés de se retratar para salvar sua própria vida, ele diz, o vosso Deus é pequeno demais. Você está me dizendo que o Criador de tudo que existe, o ser que imaginou a realidade inteira, o responsável por bilhões de anos de história cósmica, esse ser só conseguiu criar a Terra e o Sol. É isso? O seu Deus. O Deus que você usa para justificar queimar um homem vivo.
Esse Deus foi incapaz de criar mais nada além deste pequeno ponto de rocha orbitando uma estrela mediana numa galáxia periférica? Pequeno demais. Hoje, na Praça Campo de Fiori, em Roma, existe uma estátua de Giordano Bruno. Ele está de capuz olhando para baixo exatamente no local onde foi executado. A base da estátua lista alguns dos livros que escreveu, e a Agência Espacial Europeia nomeou em sua homenagem uma missão espacial para estudar exoplanetas, planetas orbitando outras estrelas. Os planetas que Giordano Bruno imaginou existir e foi morto por imaginar. Eles existem. Hoje sabemos que existem mais de 5.000 exoplanetas confirmados. Existem estimativas de que só na Via Láctea haja mais de 300 bilhões de planetas. Em um universo com mais de 2 trilhões de galáxias, o número total de planetas não há palavra adequada. É um número que a mente humana simplesmente não está equipada para visualizar. Bruno estava certo, e foi queimado por isso. Vamos agora para 1905, um ano que mudou a história da física para sempre. Um funcionário de escritório de patentes em Berna, na Suíça, um homem de 26 anos chamado Albert Einstein, publica em um único ano 4 artigos científicos, cada um dos quais, por si só, seria suficiente para garantir a fama eterna do seu autor. Um deles é o artigo sobre o efeito fotoelétrico, pelo qual Einstein receberia o prêmio Nobel. Outro é sobre o movimento browniano, explicando o movimento aleatório de partículas em fluidos. O terceiro introduz a teoria da relatividade especial. O quarto, publicado meses depois, deriva a equação mais famosa da história. I igual a mc ao quadrado. Mas não é 1905 que me interessa agora, é 1915. Em 1915, Einstein publica a teoria da relatividade geral. É a teoria que descreve a gravidade não como uma força, como Newton havia descrito, mas como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa e energia. A massa curva o espaço-tempo ao seu redor, e outros objetos seguem essa curvatura, o que percebemos como gravitação. É uma ideia radical, e era, e ainda é, a teoria mais testada e confirmada da história da física. Cada previsão que ela faz, quando testada experimentalmente, se confirma com precisão extraordinária. Mas aqui está o que pouquíssimas pessoas sabem. Em 1916, um ano depois de publicar a teoria da relatividade geral, Einstein usa suas próprias equações para prever algo espantoso: ondas gravitacionais. Se objetos massivos se movem, eles devem criar ondulações no espaço-tempo que se propagam para fora como ondas. Imagine uma pedra jogada num lago. As ondas se propagam a partir do ponto de impacto em círculos concêntricos. Objetos massivos acelerando, como 2 buracos negros orbitando um ao outro e se fundindo, devem criar ondas gravitacionais que se propagam pela estrutura do espaço-tempo no universo. Einstein previu isso matematicamente, e então disse que nunca seríamos capazes de detectá-las, porque a amplitude dessas ondas é ridiculamente pequena. Mesmo uma fusão de 2 buracos negros de dezenas de massas solares, ocorrendo a 1 bilhão de anos-luz de distância, produziria uma deformação no espaço-tempo tão minúscula que qualquer objeto de 1 quilômetro de comprimento se expandiria e contrairia por menos do que o diâmetro de um próton. Menos que o diâmetro de um próton. Como você detecta algo assim? Agora, no mesmo ano de 1916, Einstein publica outro artigo sobre emissão estimulada de radiação. Esse artigo descreve o princípio físico pelo qual um fóton pode estimular um átomo excitado a emitir um segundo fóton idêntico, com a mesma fase e direção. Esse princípio, décadas depois, se tornaria a base do laser. Laser, que em inglês significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Pensa na poesia disso. Em 1916, Einstein, usando suas próprias equações, previu a existência de ondas gravitacionais e, no mesmo ano, descreveu o princípio físico que seria usado 100 anos depois para detectar essas ondas gravitacionais. Ele criou o problema e criou a solução no mesmo ano. E não fazia ideia. Em 2015,
99 anos depois de Einstein fazer ambas as previsões, o LIGO, o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, detectou pela primeira vez na história humana uma onda gravitacional. Era o sinal de 2 buracos negros fundindo-se cerca de 1,3 bilhões de anos-luz de distância. Uma colisão que liberou mais energia do que todas as estrelas do universo visível combinadas, durante fração de segundo. E nós a detectamos usando lasers, os mesmos lasers que funcionam com o princípio físico que Einstein descreveu em 1916. Se isso não te faz amar a ciência, eu não sei o que pode. Mas espera. Antes de seguir em frente, preciso responder uma questão que qualquer pessoa que pensa direito vai fazer ao ouvir sobre o LIGO. Se uma onda gravitacional passa pelo detector, ela estica e comprime o espaço-tempo, certo? Mas se o espaço-tempo estica, então o detector também estica. E se o detector estica junto com o espaço-tempo, como você pode medir que algo mudou? É como tentar medir seu próprio corpo com uma régua que estica junto com você. Você sempre vai medir a mesma coisa. Essa é uma objeção legítima. E a resposta é elegante de uma forma que me dá arrepios. O LIGO não tem um único laser. Tem 2 lasers, orientados em ângulos retos, um em relação ao outro. 2 braços de 4 km de comprimento, formando um L gigante. Aqui está o truque. Uma onda gravitacional não estica o espaço-tempo igualmente em todas as direções. Ela tem uma polarização. Ela estica num eixo e comprime no eixo perpendicular. Então, quando uma onda gravitacional passa pelo LIGO, um braço fica ligeiramente mais longo e o outro fica ligeiramente mais curto. E você compara os dois. Se o espaço ao redor simplesmente se expandisse uniformemente, como uma dilatação geral do espaço, ambos os braços se expandiriam igualmente e você não mediria nada. Mas uma onda gravitacional é direcional, polarizada. Ela afeta os 2 braços de forma diferente. E é essa diferença que você mede, com uma sensibilidade que consegue detectar variações menores que o milésimo do diâmetro de um próton em braços de 4 quilômetros. Para colocar em perspectiva, um próton tem um diâmetro de aproximadamente 1 fentômetro, que é 10 elevado a menos 15 metros ou 1 fentômetro metros. E o LIGO consegue medir 1.000 disso, em um braço de 4 quilômetros. É a medição mais precisa já realizada na história da ciência. Os físicos que criaram o LIGO, Kip Thorne, Rainer Weiss e Barry Barish, receberam o Prêmio Nobel de Física em 2017. Merecidamente. Você sabia que o pôr do sol que você vê não está acontecendo no momento em que você o vê? Quando o sol parece estar exatamente na linha do horizonte, ele já desapareceu abaixo do horizonte há alguns minutos. Isso acontece por causa da refração atmosférica. A luz do Sol, viajando pelo vácuo do espaço, chega à borda da atmosfera terrestre. Ela vai do vácuo, índice de refração 1, para o ar, que tem índice de refração ligeiramente maior. A luz dobra, mas a atmosfera não tem densidade uniforme. Ela é mais densa perto do solo e vai rareando conforme você sobe. Então a luz solar que raspa pela borda da Terra passa por camadas de ar de densidade crescente, dobrando continuamente, curvando-se ao longo da curvatura da Terra. O efeito é que conseguimos ver o Sol por alguns minutos a mais do que conseguiríamos em um mundo sem atmosfera. A luz literalmente dobra ao redor da curva do planeta para chegar até nossos olhos. Você está vendo um fantasma do Sol. Uma imagem residual, uma projeção criada pela curvatura da luz atmosférica, de um objeto que já não está mais onde parece estar. Pensa em quantas vezes na vida você ficou parado assistindo ao pôr do sol, achando que estava vendo o sol desaparecer, quando, na verdade, você estava vendo a última projeção do sol depois que ele já tinha ido embora. O universo é literalmente cheio de ilusões de ótica, e o céu é o maior show delas. Aqui está uma lista de coisas que não sabemos. Não sabemos ainda, no sentido de que alguém vai publicar um paper amanhã e resolver tudo. Mas não sabemos de verdade, fundamentalmente, de forma que mantém os maiores cientistas do planeta acordados à noite. Primeiro, o que é a energia escura?
O universo está se expandindo. Isso sabemos desde 1929, quando Edwin Hubble observou que as galáxias distantes estão se afastando de nós, e quanto mais distantes, mais rápido se afastam. Isso é a expansão do universo. Em 1998, dois grupos de astrônomos trabalhando de forma independente, usando supernovas como velas padrão para medir distâncias cósmicas, descobriram algo que nenhum deles esperava. A expansão do universo está acelerando, não apenas se expandindo, acelerando, como se houvesse alguma forma de energia permeando o espaço, empurrando as galáxias para longe umas das outras cada vez mais rápido. Essa energia recebeu o nome de energia escura e representaria cerca de 68% de todo o conteúdo energético do universo, mas não sabemos o que ela é, de onde vem, por que tem a magnitude que tem, por que não é zero ou por que não é enorme. É um dos maiores mistérios da física contemporânea. Segundo, o que é a matéria escura? As estrelas e o gás que podemos ver, toda a matéria luminosa do universo, representa cerca de 5% do conteúdo total do universo. Os outros 27% são matéria escura, matéria que não emite nem absorve luz, mas que tem massa e, portanto, exerce gravidade. Sabemos que ela existe porque vemos seus efeitos. As galáxias se movem como se houvesse muito mais massa nelas do que a massa visível poderia explicar. A luz de objetos distantes se curva ao redor de aglomerados de galáxias de formas que indicam que há muito mais massa neles do que podemos ver. Mas não sabemos o que é. É uma partícula? Se sim, qual? Nunca detectamos uma partícula de matéria escura diretamente. É um erro em nossa teoria da gravidade? Talvez, mas nenhuma teoria alternativa consegue explicar todos os dados tão bem quanto simplesmente postular que há matéria que não vemos. Terceiro, por que existe mais matéria do que antimatéria? O Big Bang deveria ter criado exatamente a mesma quantidade de matéria e antimatéria. E quando matéria encontra antimatéria, elas se aniquilam, produzindo energia. Se houvesse quantidades iguais, elas teriam se aniquilado todas, o universo seria feito apenas de luz, e nada do que existe existiria. Mas olha ao redor. Existem estrelas, planetas, galáxias, você, matéria. Algo no início do universo criou uma assimetria minúscula. Para cada 1 bilhão de pares matéria-antimatéria, havia um elétron a mais de matéria. Esse elétron a mais é tudo que existe hoje. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você é o resíduo de uma assimetria de uma parte por bilhão no Big Bang. Por que essa assimetria existe? Não sabemos. Quarto, o que há no interior de um buraco negro? A relatividade geral prevê que no centro de um buraco negro há uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de funcionar. Mas uma densidade infinita não é física. É um sinal de que nossa teoria está incompleta. A mecânica quântica e a relatividade geral são as duas melhores teorias que temos. Ambas são extraordinariamente precisas em seus domínios respectivos, mas elas são incompatíveis. Quando você tenta aplicar ambas simultaneamente, como no interior de um buraco negro, você obtém infinitos sem sentido físico. Precisamos de uma teoria de tudo, uma teoria que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica. A candidata mais promissora, a teoria das cordas, tem décadas de trabalho matemático elaborado, mas ainda não produziu previsões testáveis experimentalmente. Estamos procurando. Quinto, estamos sozinhos. Giordano Bruno foi queimado por sugerir que talvez não estivéssemos. Em 2024, sabemos que existem mais de 5.000 exoplanetas confirmados. Sabemos que existem planetas rochosos na zona habitável de suas estrelas, a distância certa para ter água líquida na superfície. Sabemos que os blocos construtivos da vida, aminoácidos, moléculas orgânicas complexas, são encontrados no espaço interestelar e em meteoritos. Sabemos que a vida na Terra surgiu relativamente cedo na história do planeta,
apenas algumas centenas de milhões de anos depois da formação da Terra, o que sugere que a vida não é particularmente difícil de surgir, onde as condições são adequadas. Mas ainda não encontramos nenhuma evidência direta de vida além da Terra. Em nosso próprio sistema solar, a missão Europa Clipper está indo a caminho da Lua Europa de Júpiter, que tem um oceano líquido sob sua crosta de gelo com mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Encelados, Lua de Saturno, jorra plumas de vapor de água contendo moléculas orgânicas complexas. Marte tem traços de metano na atmosfera que poderiam ser de origem biológica ou não. Nas próximas décadas, poderemos finalmente ter uma resposta. Imagine o impacto filosófico, cultural, religioso e científico de encontrarmos mesmo que apenas uma bactéria, um micro-organismo simples, num oceano subterrâneo de Europa. Isso mudaria tudo. Se a vida surgiu independentemente em dois lugares diferentes, no mesmo sistema solar, Terra e Europa, então a conclusão inevitável é que a vida está em toda parte. Cada oceano, cada planeta adequado, cada lua com as condições certas. O universo estaria literalmente transbordando de vida. E se está em toda parte, em um universo de 2 trilhões de galáxias com centenas de bilhões de estrelas cada, algumas dessas formas de vida tiveram bilhões de anos a mais que nós para evoluir. Alguns desses planetas são mais velhos que a Terra por 5, 6, 7 bilhões de anos. O que você pode se tornar em 7 bilhões de anos a mais de evolução? Não consigo nem formular a pergunta adequadamente. Deixa eu te contar sobre uma coisa que provavelmente te irritou algum dia sem saber por quê. Você já entrou em algum edifício antigo, de construção sólida, talvez com estrutura metálica, e percebeu que seu sinal de celular desaparecia completamente? Você tentou enviar uma mensagem, procurou no mapa e nada. 0 barras. Você acabou de estar dentro de uma gaiola de Faraday. Michael Faraday foi um dos maiores experimentalistas da história da ciência. Em 1836, ele demonstrou que uma gaiola de material condutor metálico blinda o interior de campos eletromagnéticos externos. Por quê? Porque quando um campo eletromagnético encontra um condutor, os elétrons livres no condutor se redistribuem instantaneamente. Eles se movem para compensar o campo externo, criando um campo interno que cancela perfeitamente o campo que tentava entrar. O interior fica completamente isolado do campo externo. Os celulares funcionam com ondas de rádio, ondas eletromagnéticas. E se essas ondas encontram uma estrutura metálica, os elétrons do metal conspiram para bloquear a passagem. As ondas não passam. Casas antigas com estrutura de aço e paredes de concreto com grade metálica podem criar gaiolas de Faraday parciais ou totais. Elevadores metálicos são quase sempre gaiolas de Faraday. É por isso que você perde o sinal no elevador. Carros são gaiolas de Faraday. É por isso que se você estiver dentro de um carro durante um relâmpago, você está relativamente seguro. A corrente elétrica vai pela estrutura metálica do carro para o solo, sem entrar no interior. Mas aqui está a parte irônica e bela. O LIGO, aquele detector de ondas gravitacionais ultrassensível, está rodeado por estruturas que bloqueiam interferências eletromagnéticas externas. Precisam manter o ambiente interno tão controlado quanto possível. Usam princípios derivados das descobertas de Faraday para proteger o experimento das perturbações do mundo moderno. Estamos usando a física do século XIX para detectar fenômenos que só foram previstos no século XX e medidos pela primeira vez no século XXI. A ciência é uma coleção de ferramentas que funcionam juntas, construídas por gerações, cada uma contribuindo com algo que as gerações seguintes não conseguiam imaginar que usariam. Aqui está uma observação que pode doer um pouco. Você sabia que ninguém liga para cápsulas do tempo? Não estou sendo cínico. Estou sendo empiricamente preciso. Cápsulas do tempo são enterradas com cerimônias. Há discursos do prefeito. Há fanfarra. Há registros históricos e objetos modernos cuidadosamente selecionados para representar a nossa época para as gerações futuras. E então ninguém nunca encontra, porque ninguém se lembra onde foi enterrada. Ou pior, quando é finalmente desenterrada,
a reação das pessoas é indiferença. Olha, um iPod, legal. Quem quer almoço? O problema com as cápsulas do tempo é que elas são construídas com base numa presunção arrogante, que o futuro vai se importar com o nosso presente. Mas o futuro é ocupado demais com o seu próprio presente para se importar com o nosso. Pensa assim. Você se importa profundamente com o cotidiano de uma pessoa que viveu em 1985? Com o que ela comia no almoço, que música ouvia no rádio, que estilo de roupa usava? Talvez como curiosidade histórica, mas como informação vital e emocionalmente ressonante. Não. Daqui a 50 anos, as pessoas de 2075 vão olhar para nosso smartphone e pensar o mesmo que nós pensamos de um aparelho de telefone dos anos 80. É uma relíquia engraçada de uma era primitiva. O único conteúdo de uma cápsula do tempo que genuinamente importaria para o futuro seria o que revela sobre quem nós éramos de verdade. Não os objetos, mas os valores, as contradições, os medos, os sonhos, as palavras ditas pelos mais poderosos, as ideias que as pessoas se recusaram a abandonar mesmo quando custaram tudo, as batalhas que pareciam existenciais e eram apenas cosméticas, as batalhas que pareciam cosméticas e eram existenciais. Isso seria interessante. O resto é pó. Vamos falar de relatividade, e eu te prometo que vou explicar de um jeito que você vai entender. Porque o problema com a relatividade não é que seja complicada, é que é contra-intuitiva. Vai contra tudo que sua experiência cotidiana te diz, mas sua experiência cotidiana é calibrada para velocidades de alguns metros por segundo. Quando você começa a falar de velocidades que são frações significativas da velocidade da luz, o universo funciona de formas que sua intuição não foi treinada para prever. A premissa básica da relatividade especial é esta. As leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme, e a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores, independentemente do movimento da fonte ou do observador. Essa segunda parte é o que explode os cérebros. Se eu jogar uma bola para frente enquanto estou andando, você que está parado vai medir a velocidade da bola como a velocidade que eu joguei mais a velocidade que estou andando. As velocidades se somam. Isso é intuição cotidiana, e está correto para velocidades cotidianas. Mas se eu jogar um fóton, emitir um pulso de luz enquanto estou me movendo, você não vai medir a velocidade da luz mais a minha velocidade. Você vai medir apenas a velocidade da luz. C. Apenas C. Não importa se você está parado, se está se movendo para mim, se está se afastando de mim. Você sempre mede a mesma velocidade para a luz. Isso é experimental, medido, confirmado. Não é especulação filosófica. Mas se a velocidade da luz é constante para todos os observadores e velocidade é distância dividida por tempo, então, para que a equação feche para diferentes observadores, o que tem que mudar? O tempo e o espaço. Para diferentes observadores em diferentes estados de movimento, o tempo passa em taxas diferentes. Isso se chama dilatação temporal. Um observador em movimento em relação a você vê seu relógio andando mais devagar do que o dele. E você vê o relógio dele andando mais devagar do que o seu. E ambos estão corretos. Não é ilusão. Não é erro de medição. É a estrutura do espaço-tempo sendo o que é. Essa não é abstração filosófica. É tecnologia que você usa todos os dias. O GPS no seu celular funciona usando sinais de satélites. Esses satélites estão em órbita a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, viajando a aproximadamente 14 mil quilômetros por hora. Devido à dilatação temporal relativística, os relógios nos satélites GPS andam ligeiramente mais rápido do que os relógios na Terra, cerca de 38 microsegundos por dia, a mais do que nossos relógios. 38 microsegundos parece ridículo, mas o GPS funciona calculando posições usando diferenças de tempo entre sinais de múltiplos satélites. Se você não corrigir para a dilatação temporal, o GPS acumularia um erro de cerca de 10 km por dia. Em alguns dias, ele te mandaria para o oceano quando você estava num shopping.
Todos os sistemas GPS do mundo corrigem continuamente para os efeitos da relatividade especial e geral. Toda vez que você usa Google Maps, você está literalmente dependendo da teoria da relatividade de Einstein para chegar ao destino. Einstein está no seu GPS. Imagina a seguinte situação: duas espaçonaves no vácuo do espaço interestelar. Nenhuma estrela visível, nenhuma referência externa, apenas elas duas, se aproximando mutuamente a 20% da velocidade da luz. Qual das duas está se movendo? A resposta correta, e a única resposta que a física permite, é: nenhuma das duas tem como saber. Do ponto de vista da espaçonave A, ela está imóvel, e a espaçonave B está se aproximando a 20% da velocidade da luz. Do ponto de vista da espaçonave B, ela está imóvel, e a espaçonave A está se aproximando a 20% da velocidade da luz. Ambas as perspectivas são igualmente válidas. Ambas são igualmente corretas. Não existe um observador privilegiado no universo que pode dizer qual está realmente se movendo. Isso não é filosofia. Isso é física. Movimento é sempre relativo a algo. Velocidade só faz sentido quando você especifica em relação a quê. No vácuo interestelar sem referências externas, não há como distinguir estou parado e ele se move, de ele está parado e eu me movo. E as consequências disso são profundas e estranhas. Cada uma das espaçonaves vai medir o relógio da outra andando mais devagar. Não por erro, não por ilusão. Ambas vão genuinamente medir que o tempo passa mais devagar para a outra. E quando elas passam uma pela outra, os tripulantes de cada uma vão olhar para os tripulantes da outra e pensar: esses caras envelheceram menos que nós. E os de lá vão pensar exatamente o mesmo sobre eles. Ambos estão corretos, cada um no seu referencial. O universo é, em algum nível profundo, descrito por relações entre observadores, não por verdades absolutas independentes de observação. Einstein percebeu isso em 1905. E quando tentaram ridicularizá-lo, quando a estação Grand Central chega no próximo trem, ele provavelmente sorriu, porque a piada confirmava o ponto. Do ponto de vista do trem, é a estação que está chegando. Vamos falar de buracos negros por um momento. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo, onde a curvatura gravitacional é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar após cruzar uma fronteira chamada horizonte de eventos. Horizonte de eventos. Que nome perfeito! É literalmente o horizonte além do qual os eventos não podem mais te informar. Você pode ver o horizonte no oceano, mas não pode ver o que está além dele. O horizonte de eventos de um buraco negro é onde a informação para de viajar em sua direção. Mas aqui está uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. O horizonte de eventos não é uma superfície sólida. Não há uma parede lá. Se você caísse em direção a um buraco negro suficientemente grande, você cruzaria o horizonte de eventos sem sentir nada especial naquele momento. Não haveria turbulência, não haveria aviso, não haveria sensação física de fronteira sendo cruzada. Você simplesmente estaria dentro, e aí não daria para voltar. Não porque houvesse uma força te prendendo, mas porque, para escapar, você precisaria viajar mais rápido que a luz em direção afora. E você já sabe que nada faz isso. O espaço-tempo dentro do horizonte de eventos está literalmente fluindo para dentro, em direção à singularidade, mais rápido do que a velocidade da luz. Você não pode nadar para longe de uma corrente mais rápida que você pode nadar. Agora, e se você emaranhasse partículas quânticas com partículas dentro do buraco negro? O emaranhamento quântico é um fenômeno onde dois ou mais objetos quânticos ficam correlacionados de tal forma que a medição de um afeta instantaneamente o estado do outro, independente da distância entre eles. Isso soa como comunicação mais rápida que a luz, e por muito tempo levantou exatamente essa possibilidade, mas não funciona assim. O problema é que o emaranhamento quântico não permite transmissão de informação. Você não pode usar o emaranhamento para enviar uma mensagem. Por quê?
Porque para você saber o que aconteceu com a partícula dentro do buraco negro, a partir da partícula que está com você, você precisaria de outra forma de comunicação, um canal clássico, lento, limitado pela velocidade da luz, para comparar resultados. Sem esse canal clássico, você olha para a sua partícula e vê um resultado aleatório. Não tem como saber se foi aleatório por natureza ou se foi causado por algo que aconteceu lá dentro. O universo conspirou de forma extremamente elegante para impedir comunicação mais rápida que a luz por esse caminho. Toda vez que alguém encontra um jeito de potencialmente usar o emaranhamento para comunicação superluminal, a mecânica quântica fecha a porta sutilmente, mas firmemente. É quase como se o universo tivesse um advogado muito bom. Olha para o céu noturno. O que você está vendo não é onde as estrelas estão, é onde elas estavam. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Mas o universo é enorme, tão enorme que mesmo a luz leva tempo para cruzá-lo. E essa demora significa que toda imagem que você vê no céu é uma mensagem do passado. A estrela mais próxima de nós depois do Sol é Alpha Centauri, a cerca de 4,24 anos-luz. A luz que você vê dela agora saiu de lá há 4,24 anos. A galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós visível a olho nu, está a 2,5 milhões de anos-luz. A luz que você vê agora saiu de lá há 2,5 milhões de anos. Quando essa luz saiu, os humanos modernos ainda não existiam. O universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. Como o universo pode ter 93 bilhões de anos-luz de diâmetro se tem apenas 13,8 bilhões de anos? Mesmo viajando à velocidade da luz, como a luz pode ter chegado a 46,5 bilhões de anos-luz em apenas 13,8 bilhões de anos? Porque o próprio espaço está se expandindo. A luz viaja a velocidade constante pelo espaço, mas o espaço em si está se expandindo enquanto ela viaja. Então, um fóton que saiu de uma região que estava a alguns bilhões de anos-luz de nós, a 13,8 bilhões de anos, pode ter percorrido tanto caminho porque o espaço através do qual ele viajava foi se expandindo continuamente. E aqui está o aspecto melancólico. O universo está se expandindo com aceleração. As galáxias mais distantes estão se afastando mais rápido do que a velocidade da luz, não porque estejam se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, mas porque o espaço entre nós e elas está se expandindo. Com o tempo, cada vez mais galáxias vão cruzar nosso horizonte de Hubble, a fronteira além da qual as galáxias estão se afastando tão rápido que sua luz nunca vai nos alcançar. Daqui a alguns bilhões de anos, astronômeros futuros, se existirem, vão olhar para o universo e ver muito menos galáxias do que nós vemos hoje. As galáxias que hoje estão além do horizonte de Hubble terão desaparecido para sempre do universo observável. E em um tempo ainda mais distante, mesmo as galáxias vizinhas terão se afastado além desse horizonte. Daqui a trilhões de anos, se o universo continuar se expandindo como parece que vai, um observador solitário em qualquer galáxia vai ver apenas sua própria galáxia. O universo vai parecer vazio, estático. E eles nunca vão saber que houve um tempo em que o céu estava cheio de galáxias, se estendendo em todas as direções até onde o telescópio podia alcançar. Todas as evidências da expansão do universo, de onde veio tudo, do Big Bang, terão desaparecido para além do alcance observacional. A cosmologia, como disciplina, vai morrer por falta de dados. Temos muita sorte de existir no momento em que existimos, quando ainda podemos ver o universo. Há uma questão filosófica fascinante que emerge das equações da relatividade geral. O horizonte de eventos de um buraco negro tem propriedades matemáticas muito semelhantes ao horizonte do universo observável. De fora de um buraco negro, o horizonte de eventos parece uma superfície de onde nada pode sair. E de dentro do nosso universo observável, o horizonte de Hubble parece uma fronteira além da qual nenhuma informação pode nos chegar. Isso levou alguns cosmólogos a especular. E se nosso universo fosse o interior de um buraco negro, dentro de um universo maior?
É uma ideia perturbadora, mas é matematicamente consistente com as equações que temos. Cada vez que matéria cai em direção a um buraco negro, a singularidade dentro dele pode ser, em algum sentido, o ponto de partida de um novo universo, uma explosão que é, da perspectiva interna, um Big Bang. Se isso for correto, então poderíamos estar dentro de um buraco negro. E cada buraco negro que existe no nosso universo pode ser a semente de um universo interior, um multiverso de universos filhos, cada um com parâmetros físicos ligeiramente diferentes dos do universo pai, porque o processo de formação do buraco negro introduz variações. E se as variações fossem favoráveis à formação de mais buracos negros, esses universos produziriam mais filhos. Com o tempo, por um processo análogo à seleção natural, os universos que sobrevivem e se multiplicam seriam aqueles otimizados para produzir buracos negros. E para produzir buracos negros, você precisa de estrelas massivas. Para ter estrelas massivas, você precisa de galáxias. Para ter galáxias, você precisa de gravidade funcionando de certa forma e das constantes físicas sendo de certo jeito. As mesmas condições que produzem buracos negros em abundância também produzem estrelas de vida longa, planetas, elementos pesados e potencialmente vida. A vida poderia ser um subproduto acidental de um universo otimizado para fazer buracos negros. Não sei o que fazer com isso emocionalmente, mas sei que é fascinante. Aqui está algo que ninguém gosta de ouvir. Nós não somos o produto final da evolução. Nós somos um produto intermediário, talvez um beco evolutivo, que se encerra antes do previsto. E quando a humanidade desaparecer, seja por catástrofe climática, seja por guerra nuclear, seja pela simples extinção gradual que é o destino de quase todas as espécies que já existiram, a vida na Terra não vai acabar. Vai continuar. E vai continuar sem nós. E vai continuar sem sentir nossa falta. Existe um exercício fascinante que zoólogos evolucionários fazem: imaginar a fauna do futuro. Se removemos o Homo sapiens do planeta, o que acontece? A primeira coisa que acontece é que todos os predadores que fomos, e fomos predadores extraordinariamente eficientes, capazes de exterminar megafauna em escalas continentais, desaparecem. E sem esse predador, os limites ao tamanho de outras espécies também mudam. Considere os roedores. Os roedores são um dos grupos mais bem-sucedidos de mamíferos que já existiu. Em termos de número de espécies, de distribuição geográfica, de adaptabilidade a diferentes ambientes, de número total de indivíduos, nenhum outro grupo de mamíferos chega perto. Hoje, os roedores são pequenos na maioria. Por quê? Porque ser pequeno tem uma vantagem enorme. Você precisa de menos comida, e você cabe em buracos. E caber em buracos é crucial quando existem gatos, raposas, cobras, falcões e humanos que adoram matar roedores. Remove os humanos. Remove grande parte dos outros predadores que dependem de nós indiretamente. Os roedores começam a crescer, não da noite para o dia. Falamos de milhares de gerações, de centenas de milhares de anos. Mas, evolutivamente, isso é um piscar de olhos. Em partes do mundo onde não há pressão predatória, como em ilhas isoladas, já vemos isso acontecer. As ratazanas introduzidas em ilhas sem predadores ficam maiores que o normal em poucas gerações. Projetem isso por 1 milhão de anos. Você poderia ter roedores do tamanho de capivara, depois do tamanho de ovelha, depois talvez do tamanho de um ser humano, com servos encéfalos proporcionalmente maiores, com patas dianteiras que poderiam evoluir para algo mais manipulativo, com vida social complexa. Não estou dizendo que vai acontecer exatamente assim. A evolução não tem destino. Ela não está tentando criar algo específico. Ela apenas responde às pressões de seleção existentes. Mas a capacidade evolutiva dos roedores, sua plasticidade, sua taxa de reprodução, sua adaptabilidade, significa que eles são os candidatos mais fortes ao nicho ecológico que a humanidade deixaria vago. Um mamífero de tamanho médio a grande, de comportamento social complexo, capaz de usar ferramentas, de ocupar uma enorme variedade de habitats. Isso descreve os humanos.
e poderia descrever os roedores do futuro, e eles vão andar por museus olhando para nossos fósseis. Estes, dirá o guia, eram chamados Homo sapiens. Homo, do latim, homem sapiens, do latim sábio. E uma criança vai perguntar, eles eram sábios? E haverá um silêncio muito longo. Vou te dizer uma verdade que o movimento ambientalista geralmente não quer que você ouça. A Terra vai ficar bem, não importa o que fazemos. Não importa quantas toneladas de CO2 jogamos na atmosfera, não importa quantas florestas derrubamos, não importa quantas espécies extinguimos, a Terra vai sobreviver. A Terra já passou por 5 grandes extinções em massa. A maior delas, a extinção permiana, há 252 milhões de anos, exterminou cerca de 96% de todas as espécies marinhas e 70% de todas as espécies terrestres. O planeta ficou arrasado por dezenas de milhares de anos, e então a vida voltou. Mais diversa, mais complexa, diferente, mais abundante. A Terra já passou por períodos em que a temperatura global era dezenas de graus mais alta do que hoje. Já passou por períodos de glaciação global, onde o oceano congelava até o Equador. Já recebeu impactos de asteroides que vaporizaram oceanos. Ela sobreviveu a tudo isso. Nós somos o problema. Somos nós que precisamos nos salvar. Somos nós que tornamos o planeta inóspito para nossa própria existência. A natureza vai continuar, reformulada, diferente, mas vai continuar. Os oceanos vão continuar. Os ciclos do carbono vão continuar. A vida vai continuar evoluindo, adaptando-se às novas condições que criamos. Daqui a 50 milhões de anos, se não houver humanos, haverá alguma outra criatura olhando para o céu à noite, talvez fazendo as mesmas perguntas que fazemos, talvez com um sistema nervoso completamente diferente do nosso, talvez com uma forma de ver o universo que nós nem conseguimos imaginar. Quando dizemos salvar o planeta, o que queremos dizer é salvar as condições que tornam a vida humana possível. Salvar os ecossistemas que nos sustentam. Salvar as outras espécies que partilham esse momento conosco. Isso é uma causa nobre. Mas seja honesto sobre o que está sendo salvo. Não é a Terra, é você. E isso é razão suficiente. Voltamos à física agora, porque a física é onde tudo se une. Considere o seguinte percurso de ideias. Copérnico coloca o Sol no centro do sistema solar. Bruno lê Copérnico e infere a existência de outros mundos. Bruno é queimado. 400 anos depois, nós confirmamos que Bruno estava certo. Há planetas em torno de outras estrelas. Enquanto isso, Newton desenvolve a gravitação. Einstein generaliza para a relatividade geral e prevê ondas gravitacionais e buracos negros. No mesmo ano, descreve o princípio do laser. 100 anos depois, usamos lasers para detectar ondas gravitacionais. Faraday descobre a indução eletromagnética e os princípios da gaiola de Faraday. Maxwell unifica eletricidade, magnetismo e luz. A luz é uma onda eletromagnética. Essa onda pode ser capturada em fibras ópticas usando reflexão interna total. Hoje, toda a informação da internet viaja por essas fibras. Cada descoberta conecta com outra. Cada teoria é construída sobre outra. Cada geração de cientistas sobe nos ombros da geração anterior. E toda essa cadeia de conhecimento, de Pitágoras às fibras ópticas, de Copérnico ao LIGO, foi construída por pessoas que faziam perguntas, que não aceitavam porque sim como resposta, que viam o mundo como um puzzle a ser decifrado, não um dogma a ser aceitado. Alguns deles foram marginalizados, alguns foram perseguidos, alguns foram mortos. Giordano Bruno foi queimado vivo por fazer exatamente o que a ciência faz: tomar observações existentes e seguir a lógica até onde ela leva, não importa para onde isso aponte. Ele não tinha instrumentos, não tinha telescópio. Galileu vai inventar isso alguns anos depois. Ele tinha apenas a razão, o texto de Copérnico, e a coragem de pensar. E essa coragem custou tudo, e estava certa.
Quando alguém me diz que o pensamento científico é frio ou mecânico, ou que remove a magia do universo, eu penso em Bruno, olhando para o céu noturno e vendo não apenas pontos de luz, mas outros sóis, com outros mundos, com outras vidas talvez. Cada estrela uma possibilidade, cada galáxia uma janela para o infinito. Isso é mais mágico, não menos, do que um céu decorativo criado para nos impressionar. Um universo de 2 trilhões de galáxias, com centenas de bilhões de estrelas, cada é mais sublime do que qualquer mitologia jamais imaginou. E nós somos feitos do material desse universo. Cada átomo de carbono no seu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela que explodiu bilhões de anos atrás. Cada átomo de ferro no seu sangue foi criado na colisão de 2 estrelas de nêutrons em algum lugar da Via Láctea há muito tempo. Você não é apenas um ser que olha para o universo. Você é o universo olhando para si mesmo. E isso sim, é sublime. Vamos voltar à óptica por um momento. Quando você olha para uma câmera fotográfica, uma câmera de verdade, não o celular, mas uma câmera com lentes de verdade, você está olhando para talvez o objeto mais sofisticado na vida cotidiana. Uma lente zoom de qualidade tem entre 15 e 20 elementos ópticos individuais, vidros polidos com geometrias precisas, todos trabalhando em conjunto para capturar a luz e projetá-la com nitidez no sensor. Cada uma dessas interfaces, o ar encontrando o vidro encontrando o ar de novo, pode potencialmente refletir parte da luz de volta. E luz refletida internamente é luz que não chega ao sensor. E se ela chega com atraso e cria fantasmas, pontos de luz indesejados, perda de contraste. Para resolver isso, lentes de qualidade têm revestimentos anti-reflexo em cada elemento óptico. Esses revestimentos são camadas de material com espessura exatamente igual à metade do comprimento de onda da luz que você quer deixar passar. Por que metade do comprimento de onda? Porque quando a luz atinge o revestimento, uma parte se reflete na superfície frontal do revestimento e outra parte penetra, se reflete na superfície traseira e volta. As 2 ondas refletidas percorrem distâncias ligeiramente diferentes. E se a espessura é exatamente metade do comprimento de onda, quando as 2 ondas refletidas se encontram, elas estão exatamente em oposição de fase. Uma onda está no pico, onde a outra está no vale. Elas se cancelam. Interferência destrutiva. A reflexão é eliminada. A luz que teria se refletido agora passa e chega ao sensor. Isso se chama interferência óptica construtiva e destrutiva, e foi descrita matematicamente por Thomas Young em 1801, num experimento famoso que estabeleceu definitivamente que a luz tem natureza ondulatória, e hoje está em toda câmera, em todo telescópio, em todo microscópio que existe. Young não fazia ideia de que estava criando o princípio de todos os revestimentos ópticos modernos. Ele estava apenas tentando entender se a luz era uma onda ou uma partícula. A resposta, descobrimos um século depois, é ambos. Mas isso é outra história. Chegamos ao fim. E quero terminar com a ideia que dá título a tudo isso. O universo não liga para você. Não pessoalmente. Não tem um plano para você. Não está torcendo para você. Não está querendo te ver sofrer. O universo é um conjunto de leis físicas se desenrolando sem agência, sem intenção, sem empatia. A estrela que explodiu e criou os átomos do seu corpo não sabia que você existiria. Ela explodiu porque era o que estrelas daquele tamanho fazem. Ponto. O asteroide que exterminou os dinossauros não estava seguindo um plano cósmico. Não foi punição. Não foi teste. Foi balística. E isso para muita gente parece desolador. Mas eu quero te dizer por que é a melhor notícia possível. Se o universo não tem um plano para você, então você não está aqui para seguir um roteiro. Não há um papel predefinido que você deve desempenhar. Não há uma expectativa cósmica que você está cumprindo ou falhando em cumprir. Você é uma configuração temporária de átomos que o universo produziu por puro acidente estatístico em um dos trilhões de planetas que existem, num canto periférico de uma galáxia mediana, num universo que existirá por um tempo,
que torna a sua vida individual absolutamente imperceptível em escala. E nessa janela de tempo que você tem, essa centelha minúscula de existência consciente num cosmos de 13,8 bilhões de anos, você pode fazer qualquer coisa. Você pode aprender como a luz dobra ao atravessar o vidro, pode entender por que o pôr do sol que você vê é um fantasma do sol real. Pode maravilhar-se com o fato de que o ferro no seu sangue veio de uma colisão de estrelas de nêutrons há bilhões de anos. Você pode pensar, e pensar neste universo é um milagre improvável. Não no sentido sobrenatural, no sentido de que é estatisticamente absurdo que a matéria se organize de forma que se auto-observa, se auto-questiona e procura compreender as regras do jogo que está sendo jogado. Nós somos a parte do universo que aprendeu a se perguntar como o universo funciona. E isso, amigo, é maravilhoso. Há uma canção, escrita em 1772 por um homem chamado John Newton, que, com ironia poética do universo, foi traficante de escravos por muitos anos antes de sua conversão religiosa e redenção. A canção se chama Amazing Grace. Há algo nela que transcende a teologia, algo que toca em algo mais fundo. A ideia de que somos criaturas perdidas, com todos os nossos limites e contradições e crueldades, e que de alguma forma encontramos graça, não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido de ser alcançado por algo maior que nós mesmos. E para mim, esse algo maior é o conhecimento. É o momento em que Copérnico olhou para os planetas e viu padrões que não podiam ser explicados com a Terra no centro. É o momento em que Bruno leu Copérnico e viu um universo infinito de possibilidades que custou sua vida. É o momento em que Einstein, sozinho num escritório de patentes em Berna, imaginou-se viajando ao lado de um feixe de luz. É o momento em que Faraday, filho de um ferreiro sem educação formal, descobriu a indução eletromagnética e essencialmente inventou a era elétrica. É o momento em que um engenheiro de óptica em Damasco, Síria, manda uma pergunta para um podcast e genuinamente quer saber como fótons se comportam durante a reflexão interna total. A curiosidade é graça. O ato de perguntar, de não se satisfazer com porque sim, de querer entender o mecanismo por trás da superfície, isso é o que nos salvou da irrelevância cósmica. Não somos especiais porque o universo nos escolheu. Somos notáveis porque desenvolvemos a capacidade de entender o universo. E os corredores dessa compreensão são construídos por pessoas que foram corajosas o suficiente para fazer perguntas, mesmo quando a resposta era perigosa, mesmo quando as perguntas custavam. Giordano Bruno perguntou, e se houver outros mundos? E foi queimado. Mas os mundos existem. E agora nós os vemos. Fique olhando para cima.